Boa noite a todos. Mais uma vez, com grande alegria, estamos aqui reunidos para nosso estudo do Evangelho. Nós aqui do Grupo Jordanópolis, com a espiritualidade amiga aqui já nos envolvendo num ambiente muito tranquilo e harmonioso, para que a gente possa levar aí para vocês toda essa boa energia, todo esse nosso positivismo. Esses momentos difíceis, sei que não está fácil para ninguém, nós aqui respeitando as ordens, né? Estamos aqui só com a nossa live, mas não vejo a hora de poder receber vocês aqui e ter a casa florida, né? Com a presença dos nossos amigos aí. Então, para deixar os recadinhos, como vocês sabem, a nossa nova casa está em vias de ficar concluída, na Rua Bahia 245. Para vocês também irem de forma positiva, já pensando nesse novo ambiente, nesse novo espaço de acolhimento, que vai ser de grande importância para todos nós. Nós temos também no nosso Facebook, vocês têm o endereço, o nosso grupo de orações. Então, nesse momento, como eu coloquei da última vez, seria importante para vocês que estão numa situação um pouco desconfortável, precisando aí de algum acolhimento, né, poder passar para nós o nome das pessoas que precisam de oração. Tem lá o nosso endereço, que acho que é importante nessa hora buscar aí essa energia positiva. Então, para vocês que precisarem, a gente está aqui à disposição, e quem quiser se conectar conosco, todos os dias às 9 horas é o nosso horário de oração, tá bom? Então, para vocês ficarem conectados com a gente também. Hoje a Vanice vai falar do que, Vanice? Nutrição? Tá. Hoje vamos falar de nutrição, um tema bem legal aí para vocês estarem conectados conosco, tá bem? Fiquem aí atentos que próximo dia 10 de abril nós vamos ter um delivery de lasanha. Estamos aqui preparando o cardápio. Como vocês sabem, tudo feito com muito carinho, com muito apreço. Então, assim que estiver o cardápio divulgado, vai estar lá no nosso Facebook para as encomendas, ok? Então, vocês entrem em contato com a gente aí para fazer a reserva, porque isso aí é sempre aquela força que a gente conta de vocês aí para manter as despesas da casa em dia. Às vezes é muito chato ter que estar falando disso aqui, mas é um mal necessário. Então a gente conta sempre com a colaboração de vocês aí, amigos e parceiros da casa, tá bem? Vamos fazendo aquele envolvimento. Vamos ver o que vai ter de tema para nós aqui hoje. Alguém veio. No momento em que tudo parecia conspirar contra os teus ideais de felicidade, alguém veio e, sem que saibas como, garantiu a tua paz, acalmando a tempestade em torno dos teus passos. Esse alguém que incondicionalmente te abençoa, que te guarda e que te protege contra todos os perigos da estrada, é sempre Jesus, irmão José. Então você vê que a gente vai estar sempre bem protegido, por mais difícil que as coisas estejam. Então, a nossa fé, que é importante, ela que vai nos dar aí a tranquilidade para que a gente possa seguir em frente. Então, tenham vocês também essa certeza que Ele está sempre olhando por nós, deixando aquela água preparada para que a espiritualidade amiga fluidifique, trazendo tudo aquilo que nos é necessário, para que a gente tenha uma boa semana, para que a gente fique forte, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então, deixe o ambiente bem tranquilo, bem harmonioso. Vamos fazer uma oração para que a espiritualidade amiga possa agir por nós, tá bem? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Uma boa palestra para nós todos. Boa noite, amigos. Deixa só eu ver aqui onde que é. Boa noite a todos, toda a nossa gratidão por vocês estarem aí conectados a nós, a este canal do Facebook. Graças à conexão de todos vocês que nós podemos realizar esta tarefa, né? Este trabalho que a gente realiza aqui, tentando promover os ensinamentos de Jesus através do Espiritismo, né? Através da doutrina de Allan Kardec. E só porque vocês estão aí, isso é possível. Vocês alimentam esta nossa tarefa abençoada, né? E por falar em alimento, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre alimentação, sobre nutrição. Então nós colocamos assim, nutrição integral, porque na verdade eu não sou médica nem nutricionista, né? Então não tenho muito poder para falar sobre a nutrição em si. Mas vamos falar sobre uma nutrição num âmbito maior, a nutrição do corpo, da mente e do espiritismo. Então é uma nutrição integral à luz do espiritismo, né? Como que a doutrina nos ensina essa questão da nutrição? Então nós fomos emanados, primeiramente, eu adoro começar por essa questão, que nós fomos emanados de uma grande força criativa, universal e infinita, que é Deus, nosso Pai, nosso Criador. Ele nos criou, nos emanou e continua nos nutrindo, nos alimentando, sem cessar. Toda a nossa alimentação, física, mental, espiritual, emocional, toda a nossa alimentação, ela tem a sua origem em Deus. Tudo é originado por Deus, né? Que é uma força amorosa, harmoniosa, infinita, é puro amor. E como diz lá no livro Nosso Lar, tem um capítulo que fala que o único e verdadeiro alimento da alma é o amor. Então nos basta, né, essa alimentação que vem do nosso Criador, de Deus. Vamos começar a falar um pouquinho assim sobre a alimentação para o nosso corpo físico, né? Nós devemos buscar sempre uma alimentação mais natural, mais pura, mais leve, exatamente porque, como nós somos seres divinos, nós necessitamos de uma alimentação que tenha a mesma pureza, a mesma origem. E os alimentos mais puros, mais saudáveis, mais in natura, eles vêm ainda com uma grande quantidade do fluido universal, que é o que nos alimenta, que é o que nos dá a vida. Então, por isso é muito recomendado que nós busquemos esta alimentação, aquela mais simples, que é o que se chama agora de comida de verdade, né? É ir na feira, no sacolão, e comprar os alimentos ali in natura, né? O legume, as frutas, as verduras. Estes são os alimentos mais purinhos que tem. Então este seria o ideal de nós estarmos ingerindo, né? E o menos processado possível, menos condimentado, que é exatamente para preservar
este fluido que ele ainda tem, esta vida que ele ainda possui, né? O fluido universal, que é o que dá a vida, o que mantém a vida, ele ainda está ali, e nesses alimentos ele permanece por muitos dias, né? O alimento processado, por exemplo, industrializado, ele também tem a sua origem divina, digamos assim, porque todos eles se originaram de um alimento natural, né? Todos eles se originaram do trigo, do milho, dos legumes, que seja, né? Mesmo os alimentos processados. A questão é que esses alimentos, eles recebem uma carga artificial, que são aqueles produtos que são processados nos alimentos para que eles durem mais, para que eles tenham uma cor mais atrativa. E esses tipos de produtos, eles não fazem bem para a nossa saúde, não são naturais, né? Eles, quando ingeridos em muita quantidade, né? E se muitas vezes, né? A frequência com que nós consumimos esses alimentos, com certeza vai nos trazer algum desequilíbrio orgânico, né? Porque não é natural. O mais correto é a alimentação natural, é buscarmos essa alimentação natural. Eu falei só dos legumes, verduras, frutas, porque são alimentos que seguram por muitos dias, né, essas energias de que nós necessitamos. Quem consome carne não está todo errado, né? Ninguém pode dizer que consumir carne está errado. Mas a carne também, nos dias de hoje, nós devemos procurar uma boa procedência, porque ela também sofre esta industrialização, né? Este processamento, né? Também são injetados ali na carne alguns químicos que é para ela durar mais tempo, que é para ela ter uma cor atrativa, tal. Então, se você ainda consome carne, também deve procurar uma procedência que você confie. E o ideal é que nós busquemos uma alimentação mais leve, né? Nós estamos aqui no planeta com o objetivo de nos depurarmos, de elevarmos o nosso espírito, purificarmos o nosso espírito. Nós viemos de uma origem rústica, pesada, né? E está no momento, já passou do momento de nós despertarmos para o real objetivo das nossas vidas, que é a purificação do nosso espírito. Desde que acreditamos na reencarnação, que nós nascemos e renascemos muitas vezes em busca do conhecimento, em busca da nossa evolução espiritual. O que é a evolução espiritual? É essa depuração. Então, o nosso espírito, ele não necessita mais desses alimentos pesados, né, de uma energia densa. Nós precisamos cada vez mais buscar o caminho da alimentação leve, saudável, natural. E este caminho, com certeza, é a diminuição de alimentos provenientes da matança de outros seres, né? Mas tudo isso deve ser feito com consciência. O que nós devemos buscar a cada vez, a cada dia, nós devemos ter mais consciência daquilo que nós estamos fazendo. Em se tratando de alimentação, muito mais do que falar, vamos ter uma alimentação natural, é ter uma alimentação consciente. Nós devemos buscar o conhecimento. Primeiro, o autoconhecimento. Quando nós falamos aqui de autoconhecimento, geralmente nós levamos para o lado espiritual, para o lado moral, para o lado emocional, mas também existe esse lado da alimentação,
né? Nós devemos buscar o autoconhecimento integral do nosso ser. Então, nós devemos, sim, conhecer os nossos sentimentos, conhecer as nossas emoções e conhecer o nosso corpo físico. É imprescindível ter esse conhecimento, né? Para buscarmos a alimentação adequada para nós. Nós sofremos hoje, assim, uma enxurrada de informações. Existem todos os tipos de informações, né? Que tal alimento você pode consumir, que você deve consumir todos os dias, ou que você não deve consumir. A internet está aí, né? E cada médico também traz a sua concepção nesse quesito. E assim, qual é o nosso papel? Primeiramente, buscar o nosso conhecimento. Precisamos buscar o conhecimento do nosso corpo. Cada um de nós temos uma constituição física diferenciada. Então, cada um de nós temos uma necessidade nutricional diferente uns dos outros, né? Não dá para dizer assim, todos os dias você precisa tomar vitamina C, né? Por exemplo, não sei se todo mundo precisa tomar vitamina C todo dia, é só um exemplo, né? Antigamente se falava assim que não se podia comer ovo todos os dias. Eu ouvi um médico falando que ele come 10 ovos por dia. Então, assim, a gente fica, né, com muita informação e sem saber para que caminho ir. Por isso a importância de nos conhecermos, de conhecermos as nossas necessidades individualmente. Por exemplo, uma pessoa que tem uma certa enfermidade, ela tem uma necessidade nutricional diferenciada, né? Uma pessoa que pratica um esporte determinado, ela tem outra necessidade muito particular dela. Uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, né? Hoje em dia se fala muito em jejum intermitente, em fazer jejum, né? Então a gente precisa, antes de sair fazendo tudo que é falado, conhecer, né? Saber do que se trata, e conhecendo o nosso corpo físico, né? Nós vamos identificar as nossas necessidades. O diabético, como eu estava falando, ele precisa muitas vezes comer com menos pausa, né? Em menos espaço de tempo, ele precisa fazer uma pequena alimentação, comer pouquinho, várias vezes ao dia. Então, cada um tem a sua necessidade, nós não podemos generalizar. Então, o primeiro passo para nós buscarmos uma alimentação consciente é esse: é nos conhecermos, para saber das nossas necessidades, para saber daquilo que nós gostamos, aquilo que nos faz bem, aquilo que nós digerimos com mais facilidade. Cada um tem uma composição, né? Não dá para generalizar. O segundo passo é buscar o conhecimento sobre a alimentação, né? Para nós podermos fazer composições nutricionais coerentes com aquilo que nós podemos comer, com aquilo que nós podemos ingerir. Fazer combinações de alimentos que vão favorecer a absorção do nosso corpo daqueles nutrientes. Então, nós precisamos ter algum conhecimento sobre nutrição, né? É importante. Outra coisa que faz parte desta alimentação consciente é nós termos exata consciência de tudo que nós fazemos. Nós nos programarmos, por exemplo, para fazermos as nossas compras, né? Então, eu tenho que comprar para a semana, vou comprar o alimento para a semana toda. Não adianta eu encher a minha geladeira de alimentos e deixar ali estragando, né? Deixar se perder o alimento. Isto é um assassinato que nós estamos fazendo, porque o alimento é um ser vivo, né? Ele está dando a vida ali para nos nutrir. Então, nós devemos ter essa consciência do quanto que aquele alimento está se doando por nós. Parece uma bobeira de se falar, né? Mas é exatamente isso, né? Os alimentos, eles estão se doando por nós.
Então nós devemos ser conscientes daquilo que estamos fazendo. Eu vou comprar aquilo que eu consigo consumir durante determinado tempo. Não vou deixar nada se perder, né? Às vezes nós não deixamos estragar na geladeira, mas nós deixamos no prato. Nós colocamos no nosso prato além daquilo que nós conseguimos consumir. E ali vai tudo para o lixo. Isso é uma alimentação totalmente inconsciente, né? Então nós precisamos buscar este conhecimento. Como que nós estamos nos alimentando? Nós precisamos ter consciência de tudo que nós ingerimos, né? Não estou falando assim que é proibido, que não pode comer uma massa, que não pode comer uma pizza, uma batata frita, né? Vai dando até fome só da gente falar, né? A gente pode comer tudo. Para mim, né, naquilo que eu acredito que nós podemos comer de tudo. Mas nós precisamos conhecer os nossos limites, né? Não fazer exageros. Na maior parte do tempo, na maior parte das refeições, nós devemos buscar o mais saudável possível. Nem processar muito os nossos alimentos, né? Você vai cozinhar, por exemplo, legumes, faça no vapor, deixe ele al dente, não cozinhe demais, para preservar aqueles nutrientes que no nosso organismo vão se transformar em energia, que o nosso corpo físico precisa. Mas além das energias físicas desses alimentos, eles possuem também a energia etérica, aquilo que vai para o nosso corpo espiritual, o nosso corpo etéreo, né? Existe uma profunda ligação. Nós não podemos separar definitivamente corpo material e corpo espiritual. Um faz parte do outro. Nós somos essencialmente espírito, corpo espiritual, etérico. Mas nós manifestamos o nosso corpo físico, que é uma continuação do nosso corpo etérico. Então, o nosso corpo físico está intimamente ligado ao nosso espírito. Não é uma coisa ou outra. Nós somos os dois, essencialmente espíritos, porque um dia nós não vamos mais precisar deste corpo de carne. Mas, por enquanto, nós precisamos, ele é muito importante para nós. É ele que nos traz o aprendizado. É através dele que nós vamos depurar o nosso espírito, que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir, que nós vamos nos iluminar. Então nós precisamos tratar tanto de um quanto de outro com o mesmo amor, né? Quando nós falamos em alimentação, em nutrição, nós também não estamos falando apenas da nutrição física, dos alimentos materiais, né? Nós também nos nutrimos por outros meios. O próprio alimento material, ele nos traz uma energia que vai ser transferida para o nosso corpo etérico. Mas existem muitas formas de nos alimentar, né? Através do estudo nós estamos nos alimentando, como eu disse logo no começo, né? Aqui, através desse nosso estudo, dessas nossas reflexões, desses nossos encontros, nós estamos nutrindo o nosso espírito. E quando nós nutrimos o nosso espírito de uma forma benéfica, nós estamos irradiando esse combustível espiritual para o nosso corpo físico. Daí esta ligação que eu disse agora há pouco, né? Uma coisa está intimamente ligada à outra. Quando nós alimentamos o nosso corpo físico de forma coerente, com consciência, sem excessos, nós trazemos para o nosso corpo físico a saúde e uma sensação de bem-estar. Isso vai se refletir no nosso espírito. O nosso espírito vai ficar satisfeito, porque nós estamos na medida certa. Quando nós nutrimos o nosso espírito, por exemplo, com o estudo que nós fazemos, com uma boa leitura, né?
A doutrina espírita, ela possui assim um cardápio infinito de uma literatura grandiosa, muito boa de ser lida, que nos traz força, que nos traz alegria. Existem muitos tipos de leitura dentro da doutrina espírita. Por exemplo, né, existem muitas leituras boas fora da doutrina espírita. Nós precisamos ter bom senso, procurar, né, nos identificar com as leituras, desde que elas nos tragam conhecimento, bem-estar. Quando nós nutrimos o nosso espírito com este conhecimento e nós proporcionamos um bem-estar espiritual, isso se reflete no nosso corpo físico. Uma boa música também é uma forma de nutrição, né? Uma música que te eleve, uma música que te traga paz de espírito, principalmente nesse momento, né, tão desafiador das nossas vidas. Nós precisamos buscar bons hábitos. Os bons hábitos são o alimento do nosso corpo mental e do nosso corpo espiritual, né? Quando nós temos a prática da oração, a prática da meditação, nós estamos trazendo um bem-estar para o nosso espírito e para o nosso corpo. Isso é alimento, isso também é nutrir o nosso ser integral. Quando nós buscamos relações saudáveis com as pessoas, nós também estamos nutrindo o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional. Uma pessoa que vive um relacionamento conturbado, um relacionamento abusivo, ela traz que tipo de sensação para o seu corpo físico? Ela desequilibra totalmente o corpo emocional e reflete isso para o espiritual e para o corpo físico. Daí que começam a aparecer muitas doenças. Quando nós temos essa nutrição desequilibrada, todos esses tipos de nutrição, né? Quando nós nos nutrimos de uma forma desequilibrada, com excesso ou com escassez, nós vamos trazendo desequilíbrios para o nosso corpo físico e nós vamos adoecendo, né? O nosso corpo espiritual vai agregando todas essas sensações, todos esses sentimentos, todas essas emoções e vai desequilibrando o nosso corpo físico, que é a manifestação do nosso espírito. Então, daí a importância da nossa nutrição ser cada vez mais consciente, mais saudável. Nós nos nutrimos de tudo aquilo que nós ouvimos, por exemplo. Fofocas, que tipo de nutrição nós recebemos quando nós estamos falando de alguém, conversando com alguém sobre outra pessoa, falando da vida do outro, dando pitaco na vida do outro? Que tipo de nutrição é essa? Nós estamos nos nutrindo. Quando nós assistimos televisão, que tipo de nutrição você está buscando na TV? Nós precisamos nos questionar, nós precisamos buscar aquilo que nos traga paz, na intimidade, que nos traga alegria, que renove as nossas esperanças. Nós precisamos disso. Então, durante todo o nosso dia, na nossa rotina diária, nós precisamos analisar tudo aquilo que nós fazemos e observar qual é a nutrição que estamos ingerindo, que estamos trazendo para o nosso espírito. Eu anotei aqui algumas questões, só sobre a alimentação, mas é sobre a alimentação física, que eu achei tão interessante, que eu vou falar aqui para vocês, que se você quer ter a saúde perfeita, é preciso ativar a inteligência interior, é do que nós falamos até agora. Nós precisamos ser conscientes. É necessário preparar o corpo e a mente para se unirem neste fluxo de inteligência. Então, nós precisamos agir como ser integral, Nós não podemos
nos dividir em corpo, em mente e em espírito. Nós somos um ser apenas, né, constituído de todos esses quesitos. Então nós precisamos unir a mente, o corpo e o espírito e trabalhar em prol do nosso ser com inteligência. Então, número 1 aqui, quando nós formos nos alimentar, prestar atenção ao alimento. Existe agora, né? Agora já faz um tempo e já nem se fala muito nisso, que é um tipo de meditação enquanto a gente está fazendo a refeição. É interessante, né? É que tudo que surge como uma moda, ele não solidifica, né? E como se falou muito em mindfulness, em meditação, esses tempos atrás, foi uma coisa que passou e nós não absorvemos muito. Mas o que eu vou falar aqui é exatamente como se fosse uma meditação, né? Ao nos alimentarmos. Prestar atenção ao alimento, porque nós precisamos parar, observar e enxergar o alimento como uma obra de Deus. Como eu disse no começo, nós somos originários de Deus, dessa fonte criativa infinita. E todo o alimento, ele também é originário de Deus. Então nós precisamos olhar para ele com esse sentimento, né? Ter aquele segundinho, não é ficar ali 1 hora meditando, olhando para o alimento. É olhar por um instante o alimento e ter esse sentimento de que aquele alimento vem de Deus, que é o amor de Deus manifestado ali, né? É o amor do nosso Pai nos nutrindo naquele momento. É um sentimento que deve emergir de dentro de nós. Em segundo lugar, pare por um momento diante da comida e fique em silêncio, de modo que a consciência absorva a refeição com tranquilidade, porque nós temos o potencial de absorver não apenas ingerindo pela boca. Foi o que eu falei até agora, que nós nos nutrimos de várias formas. Nós nos nutrimos pelo olhar, porque tudo aquilo que nós vemos, que nós enxergamos, tem uma informação. Tudo nos traz uma informação. Então, o fato de olhar, nós já estamos absorvendo, né, aquele alimento. O aroma do alimento, é importante parar por um instante e sentir aquele aroma, deixar o aroma, né, absorver aquele aroma. Terceiro, coma quando tiver fome, caso contrário, não o faça. Porque na maioria das vezes, nós nos alimentamos porque nós temos o hábito, está na hora do almoço, né? Está na hora do jantar. Nós temos o hábito de comer mais ou menos naquele horário. Ou nós nos alimentamos por uma questão emocional, por uma carência ou por uma ansiedade, né? Naquela hora que você está super ansioso, algumas pessoas correm comer alguma coisa. Ou então é aquela pessoa que não consegue comer nada, né? Cada um se manifesta de uma forma, por isso que é importante se conhecer. Então, se você sabe que na hora da ansiedade, do nervosismo, você vai correr comer alguma coisa, presta atenção. Se você está comendo apenas para suprir esta ansiedade, essa carência dentro de você, respira fundo, porque o ar que nós respiramos também é alimento. Ou então beba um copo de água, porque a água é o maior alimento que nós possuímos e que Deus nos fornece de graça, né? A água é um dos poucos, ou se não for o único alimento que existe em várias dimensões, não somente aqui na terceira dimensão onde nós vivemos. A água existe em muitas dimensões. É importantíssimo esse alimento. Então, quando você está nervoso, vai lá e bebe um copo de água. Respira várias vezes profundamente até se acalmar. Aí, quando você sentir fome, você vai lá e come conscientemente, porque senão você entra no automático.
Você come sem sentir o sabor da comida. Você come sem olhar para aquela comida. Você come sem fazer aquela interação entre você e o alimento que está ali se doando para te nutrir, né? Então, essa é a importância de comer somente quando nós temos fome. O quarto, abstenha-se de comer se seu corpo estiver contrariado. Tudo que se integra ao nosso universo se transformará à nossa imagem e semelhança. Então, assim, se nós estamos contrariados, nervosos, irritados, com raiva, angustiados, tristes, não devemos comer. Porque naquele momento que você põe um alimento na sua frente, você está interagindo com aquele alimento. O seu pensamento e o seu sentimento vai dar um comando para aquele alimento. E se você está atribulado, qual é o comando que você vai passar para aquele alimento? Para te nutrir com amor? Eu acho que não. Você não vai ter equilíbrio para mandar esse comando para o alimento. Você vai passar para aquele alimento a sua tristeza, o seu rancor, todo o seu desequilíbrio. E aquele alimento vai receber o seu comando e vai levar lá para as suas células o comando que você está dando para ele. Então, neste momento de desequilíbrio, é melhor não se alimentar. Faça aquele exercício. Respire profundamente, beba um copo de água. Neste caso, é recomendável fazer uma prece, né? Porque se nós estamos angustiados, com raiva, existe um motivo para isso, aconteceu algo. Então, vamos fazer uma prece para acalmar o coração. E depois, sim, quando estiver com fome, se alimentar. 5. Coma devagar, mastigue muito bem os alimentos. Isso é muito apropriado. Primeiro, porque quando nós mastigamos muitas vezes, né, o nosso cérebro vai mandando informação para o estômago de que nós estamos saciados mais rapidamente. Então, nós não precisamos comer muita quantidade para nos sentirmos saciados. Outra coisa é que nas nossas papilas degustativas existem hormônios ali que vão absorver os nutrientes com muito mais com mais intensidade do que todo aquele tempo que o alimento leva para chegar até o nosso estômago, até o nosso intestino, né, para fazer toda a digestão. Então, a digestão ela começa na boca, por isso que é importante mastigar bastante. O sexto, usufrua da companhia e elogie o cozinheiro. Essa questão é super importante, né? Nós temos que ter 3 diretrizes ao fazermos a alimentação, que são 3 sentimentos que devem emergir, que é o sentimento de gratidão, de alegria e de esperança, né? É isso que nós temos que, é este comando que nós devemos passar para os alimentos que nós vamos colocar para dentro. Então, a gratidão a todos os envolvidos no processo do alimento até a mesa. Então, para o alimento chegar ali na nossa frente, ele passou por um longo processo, né? Desde a germinação, né? Até chegar ali, passou por muitas mãos. Então, nós devemos ser gratos a Deus e a todos os envolvidos nesse processo. Então, gratidão. Alegria, antes, durante e após a refeição. Isso tornará as células mais receptivas, né? Então, o sentimento de alegria, sempre, alegria pela vida, alegria pelo alimento que está nutrindo a nossa vida, que está trazendo mais força para nós, né? A alegria, ela vai dar um comando para as nossas células, para que elas recebam com alegria, com amor, todos os nutrientes que nós vamos ingerir. E a esperança revitaliza a ação, gerando hormônios e princípios vitais. Então, quando nós exercemos esses 3 sentimentos durante a nossa alimentação,
E durante todo o nosso dia, né, é imprescindível. O exercício destas 3 virtudes fortalece em milhares de vezes a capacidade defensiva do nosso sistema imunológico. Então, olha que importante. Quando nós nos alimentarmos, termos na nossa mente, né, essas 3 virtudes: gratidão, alegria e esperança. Nós vamos fortalecer o nosso sistema imunológico. E o 7º, último: evite comer em companhia de pessoas que o perturbam ou em ambientes desequilibrados, e dê preferência à companhia da sua família. Antigamente se tinha o hábito, né, de fazer as refeições em família, e isso tinha um motivo. É porque naquele momento se deveriam conversar coisas agradáveis, todos ali colocando as suas expectativas, as suas realizações de uma forma alegre, né, de uma forma amorosa, porque todo aquele alimento estaria recebendo essa carga emocional, né? Então, por isso que é importante, se você for se alimentar com pessoas que ficam com conversas inadequadas, né, que vão te trazer sentimentos ruins, é melhor você comer sozinho e em silêncio, seguindo, né, todas essas orientações de fazer um intercâmbio com o seu alimento, porque todo este alimento, ele vai fazer parte de você e vai refletir no seu corpo aquilo que você está pensando, aquilo que você está vibrando, né? Então, assim, vamos terminar, que eu já me atrasei, levando esta reflexão importantíssima sobre nutrição, fazendo as nossas reflexões, como está a nossa alimentação, né? A nossa alimentação física, mental, emocional e espiritual, buscando cada vez mais os bons hábitos, buscando a reforma íntima que vai trazer o alimento para o nosso espírito. Agradeço a todos vocês pela paciência, por estarem aí até agora nos ouvindo, que possamos nos envolver na luz de Jesus, que é a nossa estrela guia, o nosso mestre, que nos traz tantos ensinamentos de amor e de paz. Um beijo a todos, gratidão. Bom, boa noite, pessoal. Diante de uma palestra tão bem formulada como essa, a gente só tem gratidão, Vanice, porque a gente nos faz repensar atos que nós temos no cotidiano. São atos, são situações que a gente às vezes não se dá conta, no simples fato de colocar o alimento, né? Estamos colocando algo dentro de nós, né? Estamos ali colocando algo que é necessário, né, para a nossa revitalização, a nossa saúde. Então, eu deixaria você falar até às 9 hoje, porque está maravilhoso, muito bom, parabéns. Essa palestra deve ser assim, né, divulgada para muitos, porque são detalhes que nós passamos desapercebido. Eu só vou falar uma coisa que você me chamou a atenção e que nós, provavelmente a grande maioria de nós tem esse bendito desse defeito. Na hora de estarmos almoçando com a televisão ligada, infelizmente, justamente é o horário que as emissoras, elas colocam as notícias para que a gente possa... Então, imagine você estar comendo e estar ouvindo falar sobre Covid, sobre morte, sobre isso, sobre aquilo. Então, olha só, e você falou muito bem, na hora da refeição nós temos que estar exaltando coisas boas, conversando coisas agradáveis. E chama-nos, né, a atenção para que nós mesmos sejamos autocríticos no momento de estarmos
almoçando ou nas nossas casas ou na casa de alguém, evitar comentários na hora do almoço e falar sobre assuntos que não são agradáveis. Mas um detalhe importante que eu chamo a atenção e que talvez seja muito importante é nós deixarmos desligada a bendita da televisão, pelo menos nesse momento que nós estamos tendo um momento muito nosso, que é aquele de nós estarmos ingerindo, aquele que nós estamos nos alimentando de uma energia que vai nos trazer saúde, vai nos trazer, né, a satisfação que o nosso organismo precisa, que precisamos da comida, né? Então é um momento que a gente realmente, cada colher, cada copo d'água, mastigar bem. Minha esposa às vezes me chama a atenção, eu estou lá comendo rápido demais, tem esse defeito, mas sempre que a gente ouvir, a melhor coisa que a gente tem é ouvir, e com ouvir a gente chega nas coisas boas da vida. Muito bom, gostei, adorei, e excelente palestra, Vinícius, podia até se estender até mais. Nós vamos já adentrar aqui nas vibrações, e este final de semana eu tive a oportunidade de estar ali com alguns sobrinhos e algumas pessoas que até estão me assistindo, e eu vejo a importância muitas vezes de você ser chamado a atenção por algo que você às vezes fala e ninguém chega, né? Então, uma coisa que eu fiquei contente, que tem gente me assistindo da minha própria família, isso é bom, né? Então, sobrinhas de 20, 25, 30 anos, pessoas jovens que estão ali interessados naquilo que nós estamos falando. E eu costumo, às vezes, falar nas vibrações a palavra creche. Né? Ô tio, não é creche, tio, você tem que falar, hein? Como é que eu tenho que falar? Orfanato. E eu sempre esqueço dessa palavra, orfanato. Então me perdoem se eu estiver cometendo essa gafe, mas eu vou tentar me corrigir também. E é só ouvindo, não só elogios, mas as críticas também são importantes. Então nós temos que aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir uma palestra e colocar ela em prática. Tudo isso faz parte de um aprendizado, tá? Então me perdoe se eu peguei um minutinho aí para me autocorrigir também. Bom, pessoal, então vamos, já que estamos nesse momento tão gostoso, envolvidos, todos nós já acredito que estejamos com a nossa água do lado, água, né? Essa água maravilhosa é uma condutora de energia maravilhosa para o nosso organismo, e é através dela que nós nos alimentamos, ainda mais quando colocamos lá vibrações, energias positivas. Então, que nós possamos fazer deste momento um momento muito importante para todos nós, tá certo? Então, fechando os nossos olhos, vou pôr uma musiquinha aqui bem gostosa para nós. Relaxando bem, a gente tem que estar com o corpo bem relaxado, sabe? Relaxa todo o corpo, solta, fecha os olhos, tenta buscar um posicionamento gostoso no sofá, na cadeira, onde quer que estejamos. E para que nós possamos exaltar a nossa felicidade mental, inspirando e expirando suavemente, e aquele coloca bem gostoso com Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, onde aqui eu posso me colocar bem pertinho do Senhor e lhe dizer assim: obrigado por eu estar aqui, pela minha saúde, pela minha família, pelo meu país, pelo meu planeta, por tudo aquilo que me envolve nesse instante. Obrigado, Senhor, porque eu vou ter a oportunidade de vibrar por alguém que talvez eu nem conheça, amar ao próximo sem saber quem é, vibrar para esta pessoa saúde, paz. É um exercício
de amar a si e amar ao próximo como a ti mesmo. E nesse sentimento de luz, de paz, fazemos uma corrente bem gostosa, com muita energia que vem dos nossos irmãos de luz nesse instante e que transmite, como se estivéssemos com as nossas mãos entrelaçadas, uma corrente de luz se faz presente nesse instante para todos aqueles que estão envolvidos. Senhor, obrigado. E nós queríamos que as nossas solicitações chegassem até o Pai e que fossem atendidas, porque sai de dentro de mim, do meu fundo, do meu amor. E é assim que eu desejo que aqueles que estão nos hospitais nesse instante, sejam eles pacientes, médicos, enfermeiros, todos esses que lá se encontram nesses recintos, possam receber a energia do receber e a energia do doar, fazendo com que haja paciência, resignação, fé na cura que está ali recebendo. Que esse movimento adentre todos esses corações, fortalecendo de todas as formas. Senhor, gostaria que esta corrente chegasse nos orfanatos, naqueles pequeninos que lá se encontram, ainda com esperanças de um dia melhor, com esperanças de que vão ser acolhidos ou que vão ser entendidos, que possamos afagar esses coraçõezinhos com a nossa energia do amor, que eles possam sentir este fluido maravilhoso que exalta do nosso ser, que é a luz do nosso Pai maior. Senhor, faça chegar a minha vibração, o meu pedido, até os asilos, até as casas de repouso, onde lá muitos já se encontram não sabendo nem mais aonde estão devido às questões mentais, muitos conscientes da sua situação, mas que este movimento, que este momento de luz faça-os compreender, faça-os ter paciência e faça-os ter esperança no amanhã, mesmo que as dificuldades são grandes, mas o amanhã espiritual também é um amanhã de muita paz e de muita luz. E muitas vezes nós precisamos do sentimento do perdão para alcançar a nossa excelência. Senhor, faça chegar esta minha vontade naqueles recintos dos cárceres, das prisões, onde muitos lá se encontram por ter cometido algo que não seja bom, mas que haja o arrependimento, que o nosso sentimento do amor possa os envolver nesse instante. A questão também de se autoanalisar e pedir perdão pelo que cometeram. E se um dia tiver que sair, que tenha uma outra visão daqui de fora, que entenda que o caminho é outro, um caminho do amor, é um caminho diferente. Senhor, queria vibrar pelos meus vizinhos, pela minha rua onde eu transito, pelo meu bairro, pelo comércio, pelas indústrias, vibrar pela minha cidade.
pelo meu estado, pelo meu país, pelo meu planeta, onde que nos recebeu com muito carinho. Senhor, nos ilumine, nos proteja, nos dê a esperança de um porvir melhor, faça-nos beber deste momento profundo e que a gente possa se sentir bem, desejando o bem a alguém. Senhor, eu tenho na minha mente alguns dos nossos amigos, e eu queria direcionar para este amigo, para este parente, para este irmão que não possa estar me ouvindo ou não estar conectado comigo nesse instante, mas eu queria que ele recebesse todos esses fluidos, esta energia que estamos formando agora, em prol da sua saúde física e mental. Que ele possa receber todo o nosso carinho espiritual. Senhor, gostaria também de oferecer neste momento a nossa prece, o nosso amor para aqueles que desencarnaram. Nosso momento está vendo muitos desencarnes, parentes, amigos, vários. Que nós possamos vibrar por estes irmãos que estão buscando o discernimento depois da vida aqui na Terra. Que esta luz, que é uma corrente muito bonita, acenda na sua frente, que ele possa encontrar um caminho da verdade, um caminho onde ele possa se recuperar do entendimento. Senhor, muito obrigado por nos ouvir. Eu vou ser, nesse instante, Senhor, queria que o Senhor me ajudasse, para mim mesmo, na minha vibração e no meu passe desse instante. Que meu passe seja carregado de boas energias, que ele seja caloroso, ardente, que ele me cure e me transforme. E eu vou elevo os meus olhos a Ti, Senhor. Elevo o meu semblante a Ti e através das Tuas mãos se faz o passe coletivo emanado pela nossa vontade. Suas mãos sobre o meu coronário, o meu frontal, o meu laríngeo, o meu cardíaco, o meu gástrico em especial, e demais pontos energéticos do meu ser. Me acalme, me fortaleça e me abençoe em mais esta oportunidade. Que assim seja, Senhor, que nos ouve e que nos acalenta. Abrimos nossos olhos. Acho que foi um sentimento muito gostoso que todos nós tivemos nesta oportunidade, tanto na palestra como neste envolvimento, e que possamos apreciar, que possamos sentir, que possamos saber, reconhecer os sentimentos de família, do amor, da união, da paz, daqueles que nos falta hoje, que possamos dar valor por tudo aquilo que nos envolve, a refeição, um amigo, um desconhecido, que possamos valorizar cada segundo da nossa passagem aqui na Terra, amando-nos, nos respeitando uns aos outros. Muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês
por estarem aí nos ouvindo, e que esta mensagem de hoje, que este trabalho de hoje, possa acalentar muitos corações, muitas mentes. É o que nós desejamos e que nos fortalece para estarmos sempre aqui com vocês. E que Jesus, que os nossos mentores nos dê toda essa força para enfrentar as nossas dificuldades. Estarmos sempre presentes nesta casa ou naquela que nós vamos fazer um novo recomeço, onde a gente ali tem bastante esperança de estar fazendo muito mais coisas ainda. Então que a gente agradeça, né, de tudo isso e não esquecermos, né, na próxima quinta-feira, onde a Vanice estará nos trazendo e podendo até a gente fazer algumas perguntas para ela, desta palestra magnífica que ela fez hoje, né? Muito bom. Eu nunca imaginei assim, ela quando veio falar comigo, nutrição, né? A gente tem, eu não brinquei, a luz do Espiritismo, sem dúvida. Que ensinamento maravilhoso de hoje. Muito obrigado. Agradeço a todos, um beijo no coração de todos vocês que estiveram aí nos prestigiando mais esta noite. Muita paz.